Elon Musk é acusado de promover o antissemitismo, depois de concordar com um post que afirmava que o povo judeu está pressionando o ódio contra os brancos. Analista de Wall Street, de origem indiana, demitida por dizer aos judeus americanos para voltar ao seu país. Biden diz que o Hamas está cometendo crimes de guerra armazenando armas no hospital Túneis Gaza e insiste que uma solução de dois estados será o resultado do conflito de Israel. A Alemanha sugere que a ONU assuma o controle em Gaza, depois que a guerra do Israel-Hamas termina, sem oficiais destacados depois de Trudeau cercado no restaurante Vancouver. Os manifestantes enfrentam Trudeau em Vancouver, pedem cessar fogo em Israel-Hamas. O Silverway TGL Virtual Golf local foi danificado, no colapso do telhado. Neymar é acusado de trabalho oculto por seu trabalhador doméstico, que exige quase R$ 2 milhões. Ferrero Crop, a empresa por trás de Nutella e Ferrero Rocher, para parar de cultivar avelãs na Austrália. A Y se torna o primeiro contador dos 4 grandes, a nomear uma executiva-chefe feminina. Baristas sindicalizadas da Starbucks, planeja o maior ataque de todos os tempos para o dia da Copa Vermelha. O número de australianos matriculados em diplomas de bacharel cai 12% em menos de uma década. A Nova Zelândia publica o maior salto populacional, em mais de 30 anos. Toronto é um dos lugares mais solitários do Canadá, de acordo com um novo relatório. A Sazai Electronics da Índia, para começar a montar drones russos em março de 2024, saiu da empresa de reivindicações. Pentágono falha em sua auditoria financeira, pelo 6º ano consecutivo. O preço médio da casa no Canadá sobe para $656.625 como vendas mensais lentas, relatadas por CREA. Os Finches elevam as taxas de juros do México para 15%, em batalha pelos poupadores. A Austrália encobrirá 50 projetos rodoviários para cortar custos. O SOTIM está oficialmente fechando o SOTIM qualquer hora do serviço. O proprietário do Senhor dos Anéis abraça aumenta as vendas líquidas em 13% no segundo trimestre graças à reestruturação intensiva. O prefeito de Nova York, Eric Adams, quebra o terreno em $275 milhões americanos em estúdio de produção de TV e cinema em Queens, Post-Hollywood Districts. Documentário da revista Mad in the Works, de R.J. Banner de Cutler. Shadow and Bone, glamourosa e agente Elvis entre as 5 séries canceladas pela Netflix, em meio ao impacto da greve. No impasse por direitos de transmissão de South Park, o juiz governa contra o Warner Bros. Em algumas reivindicações na batalha de licenciamento. Os advogados de Hunter Biden buscam intimações para Trump, ex-procurador-geral Barr, em caso de armas. O denunciante Trump e Virginia Vindman, corre para o assento da casa. Oferecendo-se a combater o líder sindical era apenas valores de Oklahoma, afirma o senador. O governo tcheco congela os ativos imobiliários do Estado russo. O Kremlin diz que o congelamento de ativos estatais russos da República Tcheca é ilegal. Da Irlanda, os ucranianos que voltam para casa no Natal devem retornar antes de 5 de janeiro ou perder abrigo. A IAEA exige que os russos permitam que participem de exercícios de emergência, na usina nuclear de Zaporizhia. O Irã diz ao Hamas, não entrará na guerra com Israel. O Hamas concorda com o acordo provisório de libertar dezenas de reféns, aguardando a aprovação de Israel. A exibição de Natal em Belém é cancelada pelas autoridades palestinas em homenagem aos mártires do Hamas, enquanto Israel continua a lutar contra terroristas em Gaza. Registra 70% do suprimento de Bitcoin fica adormecido por um ano ou mais. O Commerzbank da Alemanha recebeu licença de custódia de Bitcoin para promover as operações de custódia de criptografia e Greenlights. Binance para abrir a troca de criptografia tailandesa com o bilionário Sarat. Um suspeito no genocídio de Ruanda de 1994 é julgado em Paris, após uma investigação de décadas. Tribunal francês emite mandado de prisão para Bashar al-Assad por cumplicidade em crimes de guerra.
Receita recorde da Manchester City Post-League de 712,8 milhões de libras. O CEO do Manchester United, Richard Arnold, deixará o clube, em dezembro de 2023, após o investimento de 1,3 bilhão de libras Sir Jim Ratcliffe, enquanto Patrick Stewart aceita o trabalho intermediário. A NBA suspende Draymond Green 5 games, por colocar Rudy Gobert em um estrangulamento. Jack Russell, Finney, do Colorado e Chris Moore, sobreviveu a esquilos e insetos enquanto guardava seu corpo por quase 3 meses em montanhas, enquanto o cachorro leal perdeu metade do peso corporal, depois de sobreviver a 10 semanas ao lado do proprietário que morreu nas montanhas do Colorado, ao resgate de iPhone 15 carregamento sem fio, aparentemente quebrado em muitos carros GM, com iOS 17.1. Na Austrália, o Big Jack de Jack, faminto, não é enganosamente semelhante ao Big Mac do McDonald's no caso de Burger. O tribunal encontra TikTok desencadeia emoções positivas durante a integração e fortalece o vínculo emocional com o aumento do uso. Os dados de emoção baseados na codificação facial mostram que os usuários do TikTok são despertados emocionalmente. Um humor positivo e relaxado desencadeia tempo de uso adicional. Mais americanos estão recebendo notícias em TikTok, abrangendo a tendência vista na maioria dos outros sites de mídia social. Tanto o humor afiliativo líder quanto o humor agressivo líder não afetaram diretamente o ostracismo no local de trabalho. O humor afiliativo líder melhorou o ostracismo no local de trabalho, primeiro através da troca de membros do líder e depois o ostracismo do supervisor. O humor agressivo líder exacerba o ostracismo no local de trabalho, indiretamente através do ostracismo do supervisor. O humor agressivo líder exerceu um efeito maior no ostracismo no local de trabalho, do que o humor afiliativo do líder. Os psicoestimulantes prescritos para crianças para o TDAH, seguindo fraturas de raio distal, reduzem significativamente a densidade óssea, em função da duração. No Canadá, os homens são mais fisicamente ativos que as mulheres. Os fatores de risco podem prejudicar certos grupos, conforme Statcan. Na África do Sul, a Assembleia Nacional dá uma lei privada de cannabis, luz verde. Imposto sobre açúcar do Reino Unido ligado à queda nas internações do Hospital Infantil para extração dentária. Pesticidas comuns na contagem dos espermatozoides reduzindo alimentos em todo o mundo, diz o estudo. Os especialistas em saúde do Reino Unido recomendam a vacina contra a varicela para crianças pela primeira vez. Cyberpunk, uma era alternativa da Primeira Guerra Mundial. Builder City, grande estratégia game foi anunciada pela IGN. Roblox enfrenta a ação de ação coletiva dos pais, sobre conteúdo sexual e limpeza. Persona 6, Persona 5 X e Persona a agenda de lançamento, revelada por Nleak. O CEO de Volkswagen diz que, 20 mil euros, o preço marcado EV, pode vir na segunda metade da década. A General Motors adquire o fornecedor da Tesla Tay, em pus de gigacasting, disse em um relatório. Nova York pretende ter táxis aéreos elétricos, a partir de 2025. O lendário artista de póster George Roger Castell faleceu. Jeremy Renner corre em cima, pela primeira vez em vídeo, comemorando 10 meses de recuperação desde o acidente de arado de neve. Crianças e família Emmy Awards para homenagear ótimos primo voice ator Peter Cullen. Destino Daniel Cretonsai, como diretor de Vingadores, a dinastia Khan, permanece a bordo de Wonder Man, Shang-Chi 2 e outros no MCU. O 4K Aliens de James Cameron, da Abs e Trullis, finalmente recebem datas de lançamento digital e de Blu-ray. Superman, Legacy de Finn Maria Gabriela de Faria, para desempenhar o papel do vilão de Engineer. Buzz F1, 3 cores principais da esfera durante a ação do GP de Vegas, como esfera para mostrar a F1 Las Vegas Grand Prix em tempo real da posição em tempo real, capacetes de motorista na exosfera. A IndyCar se move para encerrar o par de licenças de jogo com os jogos de automobilismo. Joasia Zakrzeski baniu por 12 meses, por usar o carro na raça.
No Reino Unido, as regras da Suprema Corte, a principal política de Ruanda do governo é ilegal. Rishi Sunak promete legislação de emergência após a decisão de Ruanda, e Rishi Sunak anuncia legislação de emergência para considerar Ruanda um país seguro, de modo que os voos cheios de requerentes de asilo irão seguir em frente, e promete suprir as regras internacionais de direitos humanos, se os tribunais estrangeiros obterem. Na Malásia, o Conselho de Isma Ulema pede que o show do Coldplay seja cancelado. A China de Apple está ligada ao escrutínio do Congresso após o cancelamento de Jon Stewart. O julgamento de acidentes de esqui de Gwyneth Paltrow inspirou um musical de Londres. A SpaceX recebe aprovação da FAA para o segundo lançamento do Starship, do sul do Texas. O espaço do Japão, para lançar a segunda missão da Lua, após crash. Marte sonda, vê a atmosfera vermelha do planeta brilhando verde, à noite. 16 of November 2023 Status YouTube Weekly Top Songs, Standing Next to YOU, Ian, Cook, No Anthem, The Beatles, Segun Kian, Maluma, Karim Liam, Sinustase, Inigo Quintero, Shaleia, Arijit Singh, Silpa Rao. O PIB das Filipinas para crescer perto de 6 a 7% da meta em 2023, diz Marcos. O Paquistão ganha o acordo inicial do FMI, por dólares americanos 700 milhões. O Standard Chartered admite a manipulação de RAND, pagará multa de quase R$ 43 milhões. Nós faz a maior apreensão de itens de luxo debatida, avaliados em US$ 1 bilhão americanos. Os planos de captura de carbono das principais empresas de petróleo, apelidadas de ilusão perigosa. Os planos climáticos reduzem apenas as emissões em 2% em vez de 43%, diz em um relatório. Também foi dito, capturando as emissões da empresa de petróleo da COP28, levaria séculos. 3.000 anos de registros de monóxido de carbono mostram o impacto positivo da intervenção global, na década de 1980. O startup executivo desiste, diz que a IA generativa está explorando os criadores. A Microsoft pretende adaptar tudo do silício ao serviço, para atender à demanda de IA. O novo acelerador da Maia sem AI da Microsoft alimentará algumas das maiores cargas de trabalho internas de IA em execução no Microsoft Azure. O bate-papo do Bing agora em Microsoft Copilot tem um movimento de rebranding potencialmente confuso. O candidato de Taiwan diz que ainda odeia o partido com o qual vai correr. Bangladesh para realizar eleições em janeiro, enquanto a China procura o quarto mandato. Biden liga para Xi ditador, horas após a primeira reunião em um ano. Xi diz que a China não lutará com a guerra Fria. A Terra é grande o suficiente para que os Estados Unidos da América e a China tenham sucesso, diz-se ao conhecer Biden. Xi disse a Biden: Taiwan é a maior e mais perigosa questão dos laços bilaterais.